De segunda a sexta, um informativo completo nas suas manhãs. Notícia e opinião. Encarar a verdade. Jornal da Massa. De segunda a sexta, 7 da manhã, na Rede Massa. Criança de 2 anos cai de um prédio no centro de Curitiba. O Wagner de Oliveira, competente repórter aqui do Tribuna da Massa, traz as informações. A criança de 1 ano e 6 meses estava no apartamento no 4º andar desse prédio aqui no centro de Curitiba com os familiares. A porta que dá acesso à sacada estava aberta e a menina caiu de uma altura de aproximadamente 12 metros. Os bombeiros deram os primeiros atendimentos à criança ainda na marquise do edifício. Em seguida, a garota foi imobilizada, colocada na maca e posteriormente dentro da ambulância. Os familiares e amigos que estavam no local ficaram bastante nervosos. A criança foi encaminhada ao hospital evangélico em estado grave. O Corpo de Bombeiros faz um alerta. Por mais que o guarda-corpo da sacada esteja dentro do estabelecido pelo Código de Prevenção de Incêndios do Corpo de Bombeiros, as crianças ainda assim conseguem passar pelas frestas. Então tem que colocar uma tela resistente com especificação do Inmetro para poder resistir. Que loucura, que desatenção. Com certeza ninguém faz isso por gosto, mas nós vimos recentemente esse menininho, João, que ficou desaparecido, que inclusive a família continua procurando, agora mais uma história. E todas essas histórias que acontecem por causa de um pouquinho de desatenção. Para acontecer um acidente com uma criança, basta um pouquinho apenas. Não adianta ficar olhando o tempo todo, tem que olhar o tempo todo e um pouco mais. É uma tragédia, a criança ela continua internada, ela não morreu, mas o estado dela é grave e fica a torcida aqui do programa Tribuna da Massa para que ela não morra, que não fique com sequelas também e principalmente com conforto, que haja conforto no coração daqueles que ajudaram a provocar esse acidente, não porque empurraram, mas porque foram um pouquinho desatentos. Fica um recado para você que está em casa. Olha, tem muitos apartamentos aqui que às vezes são vistoriados pelo Corpo de Bombeiros, mas como disse aí o Corpo de Bombeiros, até aquelas vistorias que são feitas podem deixar passar alguma fresta, alguma coisa onde as crianças passam e acontecem esse tipo de acidente. Olha, eu quero vamos agora, ou melhor dizendo, para a boca maldita, eu quero voltar a falar sobre esse caso do prefeito de Realeza, o ex-prefeito de Realeza, que foi preso agora pela parte da manhã. A Rossana Bittencourt, ela está na boca maldita e vai trazer as informações para a gente. Rossana, muito boa tarde, é isso mesmo? Foi preso agora pela parte da manhã? Exatamente, Leandro, boa tarde. Olha, na verdade, na madrugada de hoje, o ex-prefeito de Realeza e também ex-assessor da Casa Civil foi preso em Foz do Iguaçu, na casa de parentes. Ele deve chegar a qualquer momento aqui em Curitiba, deve se apresentar no 3º Distrito Policial. Ele estava foragido desde a última sexta-feira, então há mais de uma semana, quando a Justiça decretou a prisão preventiva do ex-assessor da Casa Civil, Eduardo Gaevski, por estupro de vulnerável quando ele ainda era prefeito de Realeza. Durante 3 anos, o GAECO de Foz do Iguaçu investigou esse caso e constatou que, então, ele estuprou algumas adolescentes em Realeza. Nossa equipe conversou com uma adolescente de 16 anos que, na época, quando tinha 13 anos, disse ter sido estuprada pelo ex-prefeito, e ela afirma que foi estuprada por ele em troca de R$100, R$200 e que elas eram obrigadas a manter relações sexuais. São pelo menos 3 casos, Leandro. Então ele foi preso na madrugada de hoje em Foz do Iguaçu e deve chegar a qualquer momento aqui em Curitiba e se apresentar no 3º Distrito Policial. Leandro. Ok, Rossana, a gente percebe que a Rossana, por exemplo, ela se envolve muito com as notícias, aquela repórter que compra a matéria, né? E para uma repórter dar uma informação dessa é até bastante complicado. A gente entende que a emoção de todo mundo fica aqui à flor da pele. Para você que está em casa, o cara era prefeito. É acusado de aproveitar a situação para trocar cargos por sexo e muitas vezes pagar por isso. Principalmente as mulheres que sabem o que isso significa ficam bastante nervosas. Para você que está em casa, para você vovó que tem a neta, para você mãe, talvez nesse momento crie aí uma revolta muito grande no coração contra esse indivíduo que aparece aí na tela. Ele é acusado, ele ainda vai ser julgado pela justiça. Não estamos aqui condenando o rapaz, até porque se nós já tivéssemos um laudo, poderíamos falar outras coisas bem cabulosas e cabeludas contra o ex-assessor. Mas, como ele ainda não foi julgado e como a lei diz, como a justiça diz, até que se prove o contrário, todos são inocentes, por hora deixe estar, né? Mas que situação horrível e que sirva de alerta para aqueles que acham que têm o direito de se aproveitar da fragilidade das mulheres.